Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ouve através do podcast, sejam igualmente bem-vindos. Aqui é a Adriana Souza, terapeuta, professora, e hoje eu vou responder uma pergunta de uma querida que deixou aqui nos comentários em algum dos vídeos, perguntando: Dri, como que a gente faz para lidar com as nossas sombras, aceitar os nossos defeitos, se é tão difícil, se é tão dolorido conviver com essas partes em nós? Então, meus queridos, eu sei que essa é aquele tipo, de pergunta que vale $1 milhão, que é fato, Eu agradeço demais. Vou até deixar aqui para vocês lerem a pergunta da Lisa Simpson, não sei se é o nome de verdade dela, adorei. Mas, enfim, a gente que está aqui nesse mundo do autoconhecimento, a gente está tão, como que eu posso dizer? A gente está tão dentro, desse mundo e desses assuntos e dessas dinâmicas que questões como essa, que a gente às vezes acredita que estão subentendidas, podem estar pendentes para o nosso entendimento. Então, agradeço você, Lisa, por ter deixado essa pergunta, porque provavelmente a tua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Essa é a questão que eu mais trabalho no meu dia a dia, porque como terapeuta eu lido diretamente com a sombra das pessoas e como professora, no colegiado da vida, é o meu trabalho diário mesmo com os meus alunos, porque o trabalho que a gente faz no colegiado é aprender a descobrir que nós somos luz. Então, todas essas sombras que a gente encontra no caminho, encontra no nosso coração, que incomoda a gente, justamente é esse o nosso trabalho no colegiado, é transformar no oposto positivo. Mas como que a gente faz isso? É claro que no colegiado a gente faz isso na prática, mas nesse vídeo eu quero trazer a teoria para vocês, eu quero trazer a ideia. Porque, como eu disse, para mim é muito óbvio, porque esse é o meu trabalho. Mas graças às perguntas de vocês, por isso que é tão importante, amores, que vocês deixem nos comentários. Eu agradeço sempre os comentários ultra generosos que vocês deixam, carinhosos. Mas quando vocês tiverem dúvidas, como a Lisa, coloque aqui nos comentários, porque, de novo, para mim é muito óbvio isso, porque eu trabalho com isso. Mas para vocês não é uma questão difícil para quem às vezes não está em terapia, para quem não está numa escola como o colegiado da vida. Então vai ser muito útil esse material, tenho certeza. Já prepara aí para passar, compartilhar para os seus amigos, porque pode ser que os seus amigos também estejam precisando, Eu vou ler a pergunta inteira da Lisa, vou tentar, na minha maestria de edição de vídeo, deixar aqui para vocês lerem também, tá? Ela colocou assim: Dri, se me permite, eu tenho uma pergunta. Muito se fala por aí no tal acolher as próprias sombras, aceitar as próprias sombras. Cara, por mais que eu tente, não consigo entender essas questões. Afinal, por que eu deveria acolher algo que me traz dores? Faz sentido, Lisa, faz muito sentido o que você disse. Além disso, não consigo entender como se dá esse processo de aceitação e convivência com as tais sombras. Você tem algum vídeo ou indicação que poderia me ajudar a entender isso melhor? Ou talvez seja uma sugestão. Sugestão aceita, querida, agradeço. Vamos lá. Vocês estão com o cafezinho de vocês, com o caderninho, com a água, tudo aí? Dá um pause no vídeo, vai preparar o clima, porque a gente vai mergulhar. Eu separei aqui em 3 possibilidades para a gente entender e, claro, para vocês já levarem para a vida prática, tá? Eu quero que todo mundo, como vocês sabem, aqui a gente trabalha, não é só terapia, é educação também, tá? Então vocês levam a liçãozinha para a vida de vocês, para transformar de verdade, não para ficar só na teoria, tá? Então eu vou falar para vocês dos florais que fazem esse trabalho, vou falar de um documentário e vou falar também do trabalho que a gente faz no colegiado para vocês entenderem um pouco desse mecanismo, tá bom? De novo, por mais que seja óbvio para muitos de nós esse tema, na prática não é tão óbvio assim, porque, amores, as sombras elas estão aí, O que são as sombras, A gente tá falando sombra, o que é a sombra, Adri? Esse negócio que fica aqui, olha, minha iluminação tá boa, nem tá passando sombra, pelo menos não para mim aqui. Mas o que é esse negócio que dá o reflexo da luz aí e aparece a minha sombra? Então,
a palavra é interessante, né, que a gente usa, mas a sombra nada mais é do que a parte em nós que a gente julga como negativo, né? Tem as duas faces da moeda, então uma é a luz e a outra é a sombra. Só que a gente julga, né, que a luz é bom e a sombra é ruim. Só que tudo é parte nossa. Então a gente pode dizer que as nossas sombras são os nossos defeitos, são as nossas fragilidades, são as consequências do que fica em nós após um trauma, após uma vivência negativa, enfim. A gente pode colocar tudo isso no balaio para o material que a gente vai estudar hoje, tá? Então, Lisa e todo mundo que está interessado aí no tema. Primeira coisa que eu recomendo é que você assista aquele documentário super famoso do Deepak Chopra, eu acho que da Debbie Ford também, que é o Efeito Sombra. Tem de graça aqui no YouTube, tá? Em português com legenda, acho que dublado até deve ter. O Efeito Sombra, tá? Vou deixar na descrição o nome aqui. E tem muito material que fala das sombras, tem muitos terapeutas amigos meus que falam de como lidar com as sombras. Talvez eu não tinha um vídeo específico sobre isso, mas de uma forma ou de outra eu acabo sempre trazendo um pouco desse conteúdo aqui para vocês. Mas esse documentário, ele é muito legal. Ele é um documentário já bem antigo, mas que ele ilustra perfeitamente o que são essas sombras em nós e como que a gente lida com elas, né? Então, entendendo que as sombras nada mais são do que aquilo que a gente enxerga como um defeito, uma fragilidade, um acontecimento que marcou a gente, que a gente lembra com uma sensação ruim, ou a tendência de termos reações, né, negativas, nocivas, reativas, né, em determinadas situações por conta dessas feridas. Só que isso tudo faz parte da gente. Então, a primeira, dentre, né, várias dessas reflexões, Lisa, eu quero trazer a reflexão de que é tudo parte nossa. E essa coisa de como que eu aceito uma coisa que dói, porque é você. E eu quero também lembrar que aceitar não é concordar, eu falo isso sempre por aqui. Às vezes a gente vê um vídeo, né, lê um texto bonito falando sobre aceitação. Eu acho que para a maioria de nós, quando a gente lê a palavra aceitação, vem muito aquela ideia de Buda, né? Ah, eu aceito, eu sou iluminado, eu entendo, né? Mas aceitar, nesse sentido aqui, significa assumir. Então não significa que eu concordo, não significa que é fácil, não significa que eu tô 100% pronto para lidar com isso tudo. Aceitar é olhar a verdade, é assumir que aquilo existe. Normalmente, eu traria aqui para esse material a questão do perfeccionismo, né? Mas eu não quero também trazer como se só as pessoas perfeccionistas tivessem dificuldade de lidar com as sombras, porque senão a gente coloca tudo em panelinha, né? Ai, Dri, mas eu não sou perfeccionista, eu sou uma pessoa, né? Sei lá, normal. E quando eu falo perfeccionista, é no sentido da gente ter dificuldade de aceitar as nossas sombras, ou seja, aceitar que eu tenho defeitos, assumir que eu tenho defeitos. Quem é que gosta, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre medo de dirigir, que é muito comum, né, a gente tratar, né, como terapeuta a gente trata bastante gente que tem medo de dirigir, e pelo menos na minha experiência, a maioria das pessoas que eu ajudei com isso, elas não tinham medo de dirigir, elas tinham vergonha de talvez passar vergonha no trânsito por fazer alguma coisa errada. Então, medo de deixar o carro morrer, medo de estacionar tudo torto, medo dos outros ficar buzinando atrás. Então, pode ser, claro, que tenha um medo embutido, um trauma de ter vivido um acidente, mas a maioria das pessoas, a raiz maior do problema era o perfeccionismo. Porque, gente, quem gosta de mostrar a parte feia? Feia no julgamento da gente, claro.
Quem gosta de sair todo maltrapilho? Quem gosta de receber crítica? Quem gosta de ter o dedo apontado para si? Quem gosta de reconhecer os defeitos, as fraquezas e assumir e mostrar para todo mundo? Gente, óbvio, ninguém gosta. Se a gente pudesse escolher, a gente ia querer só ter coisa bonitinha, ia querer só acertar sempre. Ah, não, Adri, eu entendo que a gente é humano e que a gente erra. Amores, entender a gente entende, mas gostar é outra história. Então aqui a gente assume essas verdades. Então assim, Lisa, eu tô trazendo, sabe, a maior normalização e humanização que eu consigo dentro desse aspecto, porque é isso, sabe? Quais são as minhas sombras? Sei lá, né? Tenta pensar em você aí. O que é sombra para você? Algum trauma que aconteceu? Algum medo, né? Eu, por exemplo, eu vou trazer algumas coisas pessoais aqui, mas assim, só para ilustrar, é lógico que tem muito mais. Eu sou dessas que, por mim, se eu quiser, se eu pudesse, eu só aparecia bonitinha, não mostrava nenhum defeito. Detesto receber crítica. Detesto que as pessoas me apontem as coisas, como vocês provavelmente, ninguém gosta, né? Eu perdi a minha mãe muito cedo, então, para mim, essas questões de saúde, elas são sensíveis. Se qualquer pessoa perto de mim que tá, sei lá, gripada, que tá com febre, o meu racional sabe, é normal, gente, vai passar, mas lá dentro aquele trauma fica, ai meu Deus do céu, será que vai morrer? É uma sombra, é um trauma que por mais que eu tenha cuidado, por mais que eu consiga controlar, é algo que aqui, ó, nos meus florais, o Red Chestnut, que é o floral do medo pelos outros, e o Star of Battling, que é a essência dos traumas, vira e mexe eu preciso colocar na minha fórmula. Por quê? Porque é uma sombra que tá aqui. Eu tenho outra sombra também de ser muito Caxias, muito exigente comigo e com as pessoas próximas. Então, de novo, é algo que eu tenho ciência, é algo que eu me trabalho, que hoje eu consigo deixar num lugar bem equilibrado. Mas se eu não estou em harmonia comigo, é uma das características que fica em evidência. E isso me tira muita energia, isso me deixa sem inspiração para fazer o trabalho que eu faço, para as outras coisas. Eu sou uma pessoa que também, de vez em quando, eu tenho uma tendência para algumas coisas eu sou super ágil, mas para outras coisas eu sou medrosa. Então, e eu tenho meio que uma rinchinha interna, uma briguinha comigo. Então, eu sempre tomo cuidado de trabalhar esse lado que quer ficar mais introspectivo, esse lado que tem medo de ousar, que tem medo do novo. Então, eu tô sempre trabalhando essas sombras em mim, porque eu sei que é uma fragilidade, eu sei que é uma tendência, eu sei que é meio que um lado cômodo, que se eu não cuidar dele, ele tira muito da minha luz. Então, eu pergunto para você, quais são as suas sombras que precisam de cuidado? Então, assim, Lisa, você percebe? Não é que a gente vai brigar com a sombra, não é que eu tenho que achar ela bonita, mas eu tenho que entender que eu sou isso tudo. É isso que eu falo com os meus alunos do colegiado. Então, assim, você é essa pessoa maravilhosa, você é essa pessoa perfeita em essência e você é essa pessoa que tem esses pontos a desenvolver. Então, as sombras nada mais são do que vivências negativas, defeitos da nossa personalidade que a gente não precisa gostar. A gente não precisa morrer de amor por essas características, mas a gente precisa ter o cuidado de olhar para essas partes e encarar. O que eu preciso fazer com essa informação? Pode ser que em algum momento você descubra que certas sombras você vai deixar ela lá. Eu tenho várias pacientes que perderam mãe, perderam pai, e elas falam para mim, Dri, que horas que passa a saudade? Eu falo, gente, não passa nunca. A gente aprende a conviver com essa dor, mas passar, não existe isso de passar saudade, passar virei a página do acontecimento. São vivências nossas, que nem, sei lá, um divórcio que foi muito traumático, a perda de alguém que a gente ama, um trauma, um acidente, um assalto. Amores, é claro que a gente vai limpar aquela ferida, né? Vai estancar o sangue, mas é uma marca de algo que aconteceu na tua vida. Então, o perfeccionismo, quando eu falo, ele entra nessa vontade de eliminar os defeitos, eliminar as coisas feias da nossa história.
essa higienização que o mundo de hoje mostra que a gente tem que ter, né? Ontem na minha aula lá no colegiado, eu conversei com as minhas alunas e eu falei, né? A gente trabalhou muito em cima do tema de ser excessivamente solicitado pela vida, pelas pessoas e não ter tempo de se priorizar ou não sobrar energia para a gente se priorizar, porque a gente fica apagando incêndio de tudo e de todos, né? Então eu falei para as minhas alunas, uma das liçõezinhas de casa delas foi parar de querer passar a vida limpo. Então reparem se isso tem a ver com as sombras aí também. Às vezes a gente repara os nossos defeitos e fala, nossa, como que eu faço, né, para apagar toda essa história, para me passar limpo? E você não tem que se passar nada limpo, né? De novo, aceitar não é gostar. Aceitar é assumir. É você assumir que você é um ser humano, que você tem defeito, que você tem qualidade e que você está disposta ou disposto a se trabalhar para viver o seu melhor, mas não para chegar nesse nível de impecabilidade, de higienização. Não é esse o objetivo. O objetivo é o amor próprio. Porque quando a gente se ama, quando a gente está bem, tudo dá certo. Esse é o nosso objetivo principal. Então, amores, o que eu recomendo, né, assistam o documentário O Efeito Sombra, tá? Quem tá sentindo conexão com esse tema de hoje, porque ilustra, maravilhosamente essa ideia de que somos humanos e temos defeitos e que não é, eu vou tratar as minhas sombras, vou abraçar o trauma que eu vivi. Não é assim. Mas é simplesmente entender, eu sou humano, isso tudo faz parte de mim, faz parte da minha história. E eu me amo incondicionalmente. Essa sombra não é uma sujeira. Essa sombra não é uma puxada de tapete da vida. Essa sombra é uma parte minha. Como eu citei algumas coisas aqui da minha personalidade, você tem as suas. O que você precisar acolher com um pouco mais de carinho e cuidar, né? Aquilo que, como eu disse, a minha tendência às vezes a ser meio medrosa em algumas situações, eu respiro fundo, eu vou com calma. Eu sei que tem gente que pula de bungee jump, mas eu não sou dessas. Eu preciso ir num ritmo mais lento, eu preciso respeitar a minha condição. Então, hoje eu me respeito. Em outros momentos, enquanto as pessoas ficavam, vai Adriana, para com isso, não sei o que lá, me pressionando, eu meio que sucumbia àquela pressão, eu me criticava ainda mais, eu me sentia mais errada ainda, até que eu falei, parou. Se o ritmo do outro é outro, legal para ele. O meu ritmo não é esse. Eu me amo. Eu tenho responsabilidade comigo. O outro faz o que ele quiser. Eu não. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me tratar com amor. Então, se esse é meu limite e eu quero superar esse limite, eu vou com amor. Eu vou entendendo as minhas fragilidades. Eu vou respeitando o que eu tenho condição de fazer. Vou me desenvolver? Sim. Vou evoluir? Sim. Mas conforme eu consigo. E a gente tem a sorte de ter passado, né, pela vida do Dr. Bach e ter acesso aos florais. Qual que é o papel dos florais? Qual que é o trabalho que eu faço no colegiado? É você pegar todas essas sombras e transformar em luz, porque de novo, lembra da historinha da moeda, né? Então aqui tá a sombra, aqui na mesma moeda tá a luz. Então, qual que é o oposto positivo dessa sombra, Lisa, que você tá dizendo aí? O oposto do meu medo, por exemplo, né? No sentido do que eu trouxe para vocês como exemplo, que é o medo de ousar, o medo do desconhecido, é meio que eu sinto muitas vezes que eu chego num platô. E aí quando eu chego nesse platô, para eu avançar, é como se para mim, se eu não conheço aquele lugar ainda, para mim é difícil chegar naquele lugar. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar a essência floral Aspen, que é o medo do desconhecido, e ele me ajuda a ir para esse novo lugar, porque o Aspen ele trata muito os problemas do medo mental. Tem muita gente que vai e faz as coisas. O medo não é quando tá fazendo, o medo é antes, é o medo por antecipação. Então, eu conhecendo essa minha característica, eu tomo o Aspen. Às vezes eu tomo o Hornbeam também. O Hornbeam é a essência floral que trata
é como se fosse engatar a primeira, sabe? Você sabe o que você tem que fazer, mas às vezes você não consegue sair do lugar. Sabe aquela falta de ânimo, aquela preguiça, aquela vontade de, eu queria tanto evoluir, mas eu não sei nem por onde começar. E para qualquer assunto da nossa vida. Então o Hornbeam é essa energia que engata a primeira e que faz você ir. Então são essências que, para mim, são muito úteis para essa minha característica. Então, amores, lá no meu site, inclusive, vocês podem consultar os florais de graça, tá? adrianasouza.com.br. Lá tem todas as essências para que vocês vejam qual que é a essência que você pode usar que vai te beneficiar de acordo com as suas sombras. Mas, caso você queira fazer esse trabalho junto comigo, eu vou lembrar, né? Estamos chegando aí nos últimos dias de inscrição do Colegiado da Vida e hoje eu quero te explicar o que vai acabar no colegiado, porque muita gente tá me vendo falar, né? Gente, vai acabar as inscrições do colegiado. Eu já falei para os participantes do meu grupo do Telegram, já falei na newsletter e agora eu vou falar para vocês, tá? O Colegiado da Vida, ele é uma escola com duas vertentes. É a escola de autoconhecimento, onde vocês passam por todas as essências florais, onde vocês têm aula comigo todo mês, onde vocês estão comigo no grupo do Telegram para gente conversar, fazer terapia 24 horas por dia. Gente, é uma escola muito, 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 muito completa de terapia, de autoconhecimento e quem entrar até agora, no final de fevereiro, que eu vou encerrar essa turma, tá? Vocês têm acesso por 3 anos. Eu falei lá no Telegram e eu vou falar aqui pela primeira vez. O valor do colegiado é menos de R$1 por dia, porque você tem acesso por 3 anos de todo o material que já está lá, de todo o tratamento com as 38 essências florais, a minha mentoria por 3 anos. É aula que não acaba mais no Colegiado da Vida. E todos os upgrades, porque além da gente ter aula ao vivo todos os meses, sempre que tem um assunto que as minhas alunas falam, Dri, a gente está com dificuldade de lidar com isso, eu gravo uma aula extra e boto lá. Então, gente, é material que não acaba mais no colegiado. 3 anos, tá? E tem a outra vertente da escola, que é a formação de terapeuta. Então aqui tem a parte da escola de autoconhecimento, que é onde você vai ser tratado e cuidado, e aqui tem um outro módulo dentro dessa mesma escola, que é a maioria das pessoas que trabalham autoconhecimento sentem vontade de ajudar os outros. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz o meu tratamento lá quando eu tinha 18 anos de idade e eu fiquei apaixonada pelos florais e me formei como terapeuta. Então, eu ofereci no Colegiado da Vida por um tempo a escola de formação de terapeuta floral com certificado internacional, com tudo bonitinho, tá? Só que eu vou fechar a escola de terapias. A gente vai voltar a ter o colegiado apenas como escola de autoconhecimento. Então, se você quer ter esse combo por 3 anos, por menos de R$1. Eu estou no Canadá, eu trabalho em dólar canadense, mas o Colegiado da Vida ainda está em reais, tá? Então, menos de R$1 por dia. 3 anos de acesso. Com um módulo de formação de terapeuta agora, tá, meus amores? Porque eu vou fechar essa parte da escola. Dri, mas você vai fechar e eu vou entrar agora? Calma, quem entrar agora vai ter 3 anos de acesso ainda. Eu vou fechar para a próxima turma, tá? Eu vou ficar um tempo com o colegiado fechado para fazer todas as reformas lá que precisam ser feitas. Fica tranquilo, meus alunos sabem. Eu tomo todo o cuidado do mundo para a plataforma ficar o mais didático, mais fácil acesso, mais completa possível. Sempre que a gente tem uma aula ao vivo, imediatamente depois eu já subo o material para a plataforma, então vocês não perdem nunca nada, tá? Eu sou muito cuidadosa com isso, eu sou muito chata com isso, eu entrego o melhor do melhor do melhor do meu trabalho, tá? Não deixo nunca meus alunos sem resposta, vocês têm de fato a minha mentoria por 3 anos, tá? É tudo muito caprichado, muito bem feito para vocês. Mas a escola de formação de terapeuta, essa vai ser a minha última turma, tá, gente? Vamos voltar apenas para a escola de autoconhecimento. Então, se em algum momento você estava pensando, nossa, Dri, eu quero ser terapeuta, mas eu vou entrar depois no colegiado.
não vai ter depois no colegiado, tá? Depois, claro, quando eu fizer a reforma e abrir a próxima turma do colegiado, é lógico que você vai poder entrar no colegiado, mas não mais se formar terapeuta por mim, porque essa é a minha última turma de formação de terapeutas, tá bom? Então agora que eu expliquei tudo, Lisa, me conta se fez sentido para você essa explicação sobre as sombras, meus amores todos, coloquem aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês têm uma outra visão disso tudo, se vocês conhecem materiais e terapeutas que têm mais materiais falando sobre isso para ajudar todo mundo. Deixem aqui nos comentários, se vocês ficaram com alguma dúvida, coloquem aqui. E se você tiver uma sugestão, quem sabe, né? Graças, assim como a Lisa fez, você também pode ter aqui a sua pergunta respondida e ajudar várias pessoas que têm a mesma dúvida que você. Então é isso, meus amores. Para quem for entrar agora no colegiado, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser muito, muito, muito especial fazer parte aí dessa última turma que a gente vai ter de terapeutas formados pelo Colegiado da Vida, tá bom? Então é isso, queridos, lá no site colegiadodavida.com.br tem todas as explicações, mas se você entrar lá no site e ainda ficar com alguma dúvida, lá tem o meu e-mail, você pode me acionar e a gente continua a nossa conversa no particular, tá bom? Então é isso, amores, um beijo, a gente vai se falando. Tchau, tchau!